A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Autenticidade e Paciência. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema que fala sobre justamente a carta de Tiago, a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 12. Autenticidade e paciência. Então, nesta penúltima lição do trimestre, nós estaremos comentando um pouco justamente sobre a paciência, tendo como por base o livro de Tiago, né, como é de praxe, o que estamos estudando este trimestre, abarcando o capítulo 5, na lição de hoje, versículo 7 ao versículo de número 3. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar justamente que paciência e fazer contraste entre a paciência e a impaciência, porque nós vivemos em um mundo que é acelerado, né? E está cada vez mais acelerado. E esse aceleramento torna as pessoas impacientes. Então, a virtude da paciência, ela se torna uma qualidade, né, cada vez mais rara e útil. Então, a sociedade moderna, como nós percebemos e vemos, é justamente caracterizada por uma busca constante por gratificações instantâneas, justamente em que o valor da esperança ele é frequentemente desconsiderado. Então, a paciência é essa virtude justamente essencial para a vida cristã, moldando tanto o nosso caráter quanto fortalecendo a nossa fé. E adentrando na lição, nós já vamos comentar justamente o primeiro ponto da lição, vai falar sobre os males da impaciência, frustração e ansiedade. Neste ponto, o autor vai tomar como base justamente Tiago, capítulo 5, e o versículo 7, né, que fala assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Então, aqui ele está justamente nos mostrando a necessidade de sermos pacientes. E por que isso? Porque a impaciência, que é o contrário da paciência, então a impaciência frequentemente ela gera justamente frustrações, ela gera ansiedade, leva as pessoas justamente a tomarem decisões precipitadas, e dentro deste contexto de precipitação acontece justamente as ações impulsivas, e essas ações impulsivas são justamente a que podem ter consequências negativas na nossa vida. Então nós, quando nos tornamos impacientes, frequentemente a gente pode agir de maneira muitas vezes emocional, né, e sem a devida reflexão. E o que pode resultar justamente em erros, esses erros que poderiam ter sido evitados justamente se tivéssemos exercitado a paciência. Então, a paciência mesmo é um bem, mas neste tópico, o autor, se os irmãos observarem, ele vai falar dos males, da impaciência. Então, a impaciência ela gera justamente frustração, ansiedade, e tudo isso é causado por impaciência. E isso afeta a nossa vida, primeiro reflete numa vida mental e emocional e consequentemente na vida física. Então, nós temos que entender e compreender que o Senhor está nos chamando justamente para termos paciência. Então, a impaciência ela gera frustração, ela gera ansiedade. Adentrando no segundo tópico, subtópico da lição, é falar sobre relações deterioradas. Neste ponto aqui é justamente um dos males que a impaciência traz. A impaciência traz, nós já falamos, frustração e ansiedade, e ela deteriora relacionamentos. Por quê? Porque quando nós somos impacientes com os outros, demonstramos justamente uma falta de compreensão, falta de empatia, e isso cria justamente conflitos, e isto cria barreiras na comunicação e no convívio. Então, essa incapacidade de esperar, essa incapacidade de dar aos outros o tempo necessário para responder justamente ou agir conforme sua capacidade, isso pode gerar ressentimentos. Esse ressentimento ele pode progredir para um distanciamento
emocional. E Tiago está enfatizando justamente a importância de tratar uns aos outros com amor e paciência, refletindo justamente a longanimidade de Deus para conosco. Adentrando agora no terceiro subtópico deste ponto, vamos falar sobre perda de fé e esperança. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente outro mal da impaciência. Falamos de frustração, falamos de ansiedade, falamos de relacionamentos e agora vamos falar de fé e esperança. Então, quando nós esperamos por resposta ou soluções imediatas e elas não vêm, podemos sim duvidar da fidelidade e do plano de Deus para nossas vidas. E isso faz com que nós venhamos a perder a confiança na soberania e na bondade de Deus. Então, a demora justamente que as respostas às nossas orações pode ser vista erroneamente, né, como um sinal de que Deus ele não está ouvindo ou se importando com esse sentimento. Então, esse sentimento, né, de impaciência gera justamente enfraquecimento na fé. Por isso é perca de fé e esperança. Então, que nós vamos ter que ver que a paciência ela nos ensina a confiar no tempo de Deus. E em seu plano perfeito, é justamente nisso que nós renovamos nossas esperanças e fortalecemos a nossa fé. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre benefícios da paciência. Crescimento espiritual. O autor vai tomar como base Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós pacientes, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, a prática da paciência que o autor está nos trazendo aqui é justamente que é a forma de uma disciplina espiritual que ela vai justamente nos moldar, que ela vai justamente nos preparar para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e resiliência. Então, o crescimento espiritual, ele é resultante da paciência que nos aproxima justamente de Deus. Então, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos esperando em Deus, nossa dependência, nossa confiança em sua provisão aumenta. Então, esta é a relação íntima com Deus que venha fortalecer a nossa fé, que venha nos capacitar para enfrentar as provações com uma perspectiva divina, reconhecendo justamente que cada momento de espera é uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para crescimento, uma oportunidade para amadurecimento espiritual. O segundo subponto deste tópico vai falar sobre relacionamentos saudáveis. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente os benefícios. No primeiro ponto, falamos sobre os malefícios da impaciência. E os benefícios da paciência, falamos do primeiro, que fala justamente sobre crescimento espiritual. E agora nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis, que é justamente o contrário do que a paciência traz. E dentro desse ponto que fala sobre relacionamentos saudáveis, nós vamos ver justamente que a valorização do tempo, a valorização das necessidades dos outros, isso contribui justamente para que aconteça uma convivência de harmonia, uma convivência cooperativa. Então, os conflitos, meu irmão, que acontecem muitas vezes na nossa vida, vai fazer com que a paciência exercitada vai fazer-nos crescer espiritualmente e automaticamente teremos bons relacionamentos, que o autor aqui está chamando justamente de relacionamentos saudáveis. E isso, meu irmão, vai trazer justamente evitação de maus entendimentos, vai nos trazer justamente a responder de forma adequada. E isso não vai só ajudar nesses pontos, mas acima de tudo, vai fortalecer a nossa confiança, vai fortalecer o respeito
respeito mútuo, ou seja, de um para com o outro. Então, tudo isso tornam-se elementos essenciais para relacionamentos que sejam duradouros e que sejam justamente saudáveis. Então, tudo isso contribui. A paciência é uma ótima fruto, né, do Espírito Santo, que o autor até fala sobre isso, para fazermos crescer, que é o que nós vamos falar agora, justamente nesse terceiro subtópico, que vai falar sobre paz interior. Por quê? Porque é isso que a paciência traz. Ela traz paz interior. Porque quando nós estamos aprendendo, e aprendemos, na verdade, né, esperar com tranquilidade e confiança, nós estamos reduzindo o estresse, nós estamos reduzindo a ansiedade, e tudo isso nós fazemos que venhamos a experimentar uma sensação de calma, de contentamento. E isso é independente das circunstâncias. Então, a paciência nos ajuda justamente a manter essa perspectiva positiva, vamos falar assim, essa perspectiva esperançosa. Então, em vez de nós ficarmos tão obcecados, né, com resultados que aconteçam de forma imediata, nós estamos aprendendo a apreciar o processo e justamente a reconhecer as bênçãos, a reconhecer as lições em cada etapa da nossa jornada. E essa atitude de gratidão, ela traz contentamento e contribui para uma vida mais equilibrada e para uma vida mais satisfatória, justamente livre das pressões e ansiedade do imediatismo. O terceiro e último tópico da lição, eu vou falar sobre paciência, né, versus imediatismo. Vai falar sobre a cultura do imediato. Neste ponto aqui, nós vamos ver que tudo hoje no mundo em que vivemos tem que acontecer rapidamente. As pessoas não têm paciência de esperar, de aguardar. A velocidade com que o tempo está passando é a mesma desde que o mundo é mundo. Entretanto, parece que o tempo está passando de uma forma exorbitamente, né, rápida. E isso é justamente por quê? Porque as distâncias elas foram encurtadas. O avanço tecnológico fez com que a aceleração da nossa vida fosse uma constante. Então, vivemos em um ritmo acelerado. E dentro desse ritmo acelerado, a cultura do imediatismo, ela muitas vezes vem justamente para trazer à nossa vida coisas que venham muitas vezes a desagradar a Deus. E um desses pontos é justamente o que Tiago fala. As pessoas hoje ela não têm paciência. E a Bíblia fala que nós devemos esperar com paciência a vinda do Senhor, porque Ele virá. Então estamos esperando. Então a espera é justamente um benefício que tem aquele que exercita a paciência. Então a paciência, meu irmão, ela faz nos vencer essa cultura do tudo para ontem, do tudo para agora, dessa gratificação imediata. E isso traz prejuízo espiritual, como nós já até falamos. Então nós temos que entender e compreender isso. E Tiago vem justamente a nos desafiar a resistir, né, a essa pressão cultural a qual nós estamos inseridos e a cultivar justamente a paciência, e essa paciência como fruto do Espírito, porque a paciência ela faz parte de uma das virtudes do fruto do Espírito. O Paulo ali fala 9 virtudes em Gálatas, né, capítulo 5, do versículo 22 em diante, fala tanto das obras da carne quanto ao fruto do Espírito, e ali o fruto do Espírito tem uma dessas suas virtudes, que é a paciência. Então a paciência é uma virtude que é manifestada na vida daquele que tem a Cristo. Então nós temos que exercitar a paciência. O autor vai prosseguir falando já no segundo subponto, vai falar sobre o valor da espera. Neste ponto aqui, ele vai tomar como referência a metáfora, né, que é usada por Tiago no versículo 7 do capítulo 5, que ele justamente vai trazer a figura do agricultor, que o agricultor ele espera pacientemente pelo fruto da terra. Então é paciência. Ele não planta hoje para colher de tarde ou para colher à noite, não, mas ele planta para colher no tempo certo, ou seja, o tempo da colheita. Então tem que esperar pacientemente. Ele planta e dependendo do fruto que foi plantado, pode levar meses ou até anos para colher daquele fruto. E Tiago vai usar justamente essa metáfora do
agricultor para ilustrar que a espera ela é valiosa, que a espera ela é necessária para o crescimento, que a espera ela é necessária para eu obter a frutificação. Então, um conceito muitas vezes que está esquecido na pressa do mundo moderno é justamente isso, esperar. O crescimento, esperar, a frutificação e a espera, né, meu irmão? Segundo Tiago, não é um tempo perdido, mas é um período de preparação, é um período de amadurecimento. Então, o que nós temos que entender e o que nós temos que compreender aqui neste ponto é justamente isso, que Tiago está aqui nos mostrando e nos deixando como referência a figura justamente do agricultor, que aquele que planta, ele espera o amadurecimento, ele espera a frutificação para depois colher. E tudo isso requer tempo, e tempo requer espera, e espera requer justamente paciência. É isso que nós temos que ter em mente e compreender de maneira eficaz. O último subponto vai falar justamente sobre testemunho de fé. Aqui o autor está justamente nos mostrando que quando eu exercito a minha paciência, as pessoas olham para cada um de nós, assim como Jó é referência hoje. Por isso as pessoas usam até como adágio popular. Ele tem a paciência de Jó. Por quê? Porque Jó, ele testemunhou da sua fé. E o que é testemunhar da fé? É justamente entender que aquele que exercita as virtudes do fruto do Espírito, e dentre das que nós estamos falando da paciência, faz com que as pessoas nos olhem e nos tenham como referência, e nos tenham justamente como pessoas que seguem os ensinamentos cristãos que está inserido na Bíblia Sagrada e dá um testemunho. E as pessoas, por vezes, são alcançadas justamente pelo testemunho de fé que nós damos quando exercitamos a paciência, quando nós estamos na plenitude com Deus, tendo paz com Deus e andando em comunhão com Deus. Então, Tiago, ele dá esses exemplos, né? Tanto do agricultor que espera, tem que ter paciência, tanto dos profetas e também de Jó. Por isso, nós falamos hoje nesse adágio popular, paciência de Jó. Então, tudo isso é fruto da paciência. Então, o que nós temos que entender é justamente isso, que a paciência, ela requer amadurecimento, ela requer espera para que eu venha a gozar dos frutos gerados pela paciência. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 12, autenticidade e paciência. Nesta aula, nós mostramos justamente o valor de se cultivar a paciência, especialmente nos tempos em que nós vivemos, né, que é tempos de dificuldade, destacando justamente a importância de esperar não só nas coisas dessa vida, mas principalmente como nós focamos o tempo de Deus. Então, nós vimos também que a impaciência ela traz alguns males como frustração, ansiedade, estresse nos relacionamentos. E então, tudo isso nós temos que entender. Em consequência disso, nós vemos também que aquele que exercita a paciência, contrariamente da impaciência, ele vai gerar relações saudáveis, vai ter paz interior e tantos outros benefícios para a si próprio quanto para o próximo. Então nós temos que compreender e entender que a paciência como fruto do Espírito ela deve ser exercitada pelos crentes, porque nós que temos o Espírito Santo na nossa vida. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.